boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé entra ao vivo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje vamos ver o êxtase, questões 439 e seguintes. Mas antes de iniciarmos, Ierta, faz a oração para a gente, bem, por favor. Sim. Querido Deus, mais um encontro, mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado. Para que nós possamos, com esse aprendizado, tentarmos melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia. Te pedimos, ó Pai, que permaneça conosco, para que nós tenhamos o discernimento necessário para a aplicação desse estudo em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade e pedimos a sua presença. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Vamos lá, então, para o êxtase. Questão 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E a resposta do Espírito Sério. O êxtase é um sonambulismo mais depurado. A alma do estático é ainda mais independente. O Ricardo falando boa noite para a gente aqui. Eu acho que seria interessante aí para os professores aí explicar de fato a diferença entre o êxtase e o sonambulismo, porque eu vou ser sincera, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Estou sendo apresentada no estudo. Aqui, o Miramés, vamos no Miramés, que ele vai dar uma noção bem clara disso. E ele começa dizendo assim: o êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. O sonambulismo, nós já vimos em aulas aí anteriores, é uma emancipação mais lúcida. A pessoa fala, age, responde, sem consciência normal. E no êxtase, não. No êxtase já é um grau de desprendimento mais elevado. Geralmente, de recolhimento e enlevo espiritual. É bem mais profundo um do que o outro. Tá? Mas os dois, nós precisamos lembrar que os dois estão relacionados, à mediunidade, né? Não é... A alma está emancipada, mas o grau é diferente. O grau aí é diferente. Ele continua aqui, o Miramés. Fala assim, o espírito, nesse transe, é mais independente. Por isso, pode ver com mais segurança e ouvir com mais perfeição as coisas de Deus.
podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunicação perfeita com benfeitores espirituais. Isso no êxtase. No sonambulismo não é assim. É mais superficial. Os profetas bíblicos usavam muito É isso que eu ia perguntar. essa Os situação. profetas. Os profetas bíblicos usavam muito dessa situação de atingir um êxtase para entrar em contato com Deus, com as suas mensagens. É um ato realmente mediúnico. E realmente, como foi dito, é muito profundo. Mesmo porque é espontâneo, é autoprovocado por ele mesmo. Enquanto que o sonambulismo, ele é acontecido. Eu acho que não tem sonambulismo provocado. O sonambulismo é um acontecimento que aparece na vida da pessoa. Como foi dito outras vezes aí, né? Principalmente crianças, muitas crianças têm algum grau de sonambulismo durante algum tempo na sua vida. Porque tem esse contato mais fácil com o campo espiritual. Né? Os profetas, não só os profetas bíblicos, mas todos essas personagens da história religiosa para alcançar. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos, Para alcançar esse estado de elevação, né, que é um estado de elevação espiritual muito intenso, muito profundo, eles usavam, às vezes, até artifícios, como chás, como ervas de tudo quanto é jeito, ervas alucinógenas, né? E isso existe. Eu vi recentemente um artigo nos Estados Unidos que muitas religiões usam alucinógenos para que eles possam entrar em contato maior com a espiritualidade. Né? Talvez, muitas vezes, né, porque lá é permitido isso. Tem muitas situações de religiões que é permitido isso. Né? O uso dos alucinógenos. Mas muitas vezes isso aí coloca a religião como apenas uma máscara para que se use os alucinógenos de modo mais livre. Né? Podemos colocar aí o ayahuasca lá, Zé? Sim, sem dúvida. Peyote, né? Mescalina, né? Que são são os precursores do LSD e todas essas outras drogas. Né? O Miramés continua aí, e ele fala assim: Jesus Cristo era hábil nesse transe. No entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros, por ter ele completa consciência de suas faculdades altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quando e quanto pretendia, na mais perfeita tranquilidade. O êxtase é um sonambulismo mais apurado, diz o Livro dos Espíritos. E essa purificação vai se fazendo na pauta do tempo, quando nos mostra o caminho que devemos percorrer para a nossa libertação espiritual. E aí ele faz uma comparação legal aqui. Fala, um edifício é feito de materiais que são usados em etapas. Depois forma-se o todo. Assim é tudo, sendo a mesma lei, para formarmos o edifício da nossa vida.
Não pode faltar o material que se encontra à nossa disposição e pelo esforço na arte de melhorar é que acabamos formando o nosso edifício moral. É bom que saibamos de todas as ciências. No entanto, cumpre-nos reconhecer que o amor é indispensável para a solidificação da nossa vida. Vivemos dentro da eternidade, onde nada falta para todos que vivem por Deus e em Deus. E ele termina assim: se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades de sonambulismo, de êxtase e outras mais que poderão surgir em nossos caminhos, não nos esqueçamos do entendimento. Não devemos fazer-nos esquecidos do amor e da caridade, que são portas que nos mostram a vida em outras dimensões. Aí adquiriremos a certeza absoluta da paz interna e das leis universais, que nos garantem a tranquilidade imperturbável no coração. O IPEAC nos traz Revista Espírita, 1858, setembro, Conversas Familiares de Além-Túmulo, a senhora Chalbenhaus, não sei ler direito isso, Letargia Estática, mas eu confesso que eu não li, eu não vi isso. Tanto um quanto o outro são estados, não vamos esquecer, de emancipação da alma. Um estado que a alma se desliga parcialmente do organismo, do organismo físico, e vê essas situações, esses fatos, essas imagens, né, no que eles chamam de outro mundo, no plano astral. Tem muitos relatos dessa tal viagem ao plano astral. Tem livros abertos, é um assunto muito estudado, muito comentado e realmente muito interessante, né? Zé, eu tenho um livro que, de grossura, ele parece Paulo Estevam, que me foi dado pela Nelly, e o nome é Iniciação à Viagem Austral. Eu também tenho. A Nelly que me deu esse livro. Eu não me lembro se foi a Nelly. É a Nelly que me deu esse livro. E confesso, hein? Eu não li. É dessa grossura. Eu confesso que eu não li. Iniciação o quê? Não li. Iniciação à viagem ao plano astral. Ah, tá. A hora que eu encontrar ele aqui, eu te dou. Deve ser bem complexo. O assunto é bem complexo, né, Zé? O livro ensina como faz isso. Tá? Ele ensina como. Já aprendeu a fazer meditação? É um negócio desse mais profundo. Eu não consegui nem a meditação, então muito menos. Talvez esse você consiga. Não, mas eu prefiro ficar aqui na Terra mesmo, Zé. É aqui. É aqui que a coisa pega. É mesmo, porque nós vamos ver aí nas próximas que Sim. O trem é perigoso, não é tão simples como parece, como nós queremos crer que seja. Vamos lá para 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende
a felicidade dos que os habitam, dando-lhe, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante depurados. O Miramés traz visão dos mundos elevados. E ele coloca da seguinte forma, ele praticamente aí transcreve a resposta: o espírito do estático vê mundos adiantados e sente vontade de neles habitar. E seu desejo é tão grande que ele poderia desencarnar se não fosse a assistência dos benfeitores espirituais que o atendem, pelos compromissos assumidos desde o início de sua reencarnação na Terra. Todavia, mesmo que tivesse permissão para ir para um mundo de alta elevação moral, ele não o poderia, dado a sua evolução, não suportar essa moradia. Para reencarnar em um mundo altamente evoluído, necessário se faz que tenhamos evolução para tal empreendimento. É por isso que não é permitido que o estático entre em transe para observar esses mundos sempre, pois poderia passar a atrofiar seu corpo e acabar desencarnando, quando então não iria para aquele mundo que desejava, porque não basta somente o desejo, é preciso que seja igual aos que lá se encontram. Não adianta querer morar em Dubai, que não é outro mundo, mas que o nível de vida, o custo de vida é caríssimo e não tem condição. E lá, se não paga as dívidas, vai preso. É diferente daqui. Você vai preso, Lá não tem conversa. Você ficou devendo lá, é jaula, é cadeia. Não, então, você paga a cadeia também, sabia? Vamos minimizar isso. Não adianta eu querer ter uma Ferrari e eu não aguentar pagar o IPVA. E nem o seguro. Então, bem por aí. Pronto. Eu posso ir para Dubai. Hoje, na atual condição, eu posso ir para Dubai. Eu vou abrir aqui o YouTube, vou pular YouTube. Eu quero conhecer Dubai, eu vou conhecer. Daqui de onde eu estou. O que a Yarta ia falar? Falar que o mundo superior, eu achei interessante a pergunta, porque o Kardec pergunta, né? Penetra realmente no mundo superior? Quer dizer, realmente ele... Então, ele fala, ele vê nesses mundos e compreende a felicidade, mas que tem muita coisa ainda que é inacessível aos espíritos, porque eles são superiores, não adianta. As funções dos superiores lá, as tarefas, vamos dizer assim, são diferentes das nossas. Nossas são primárias ainda, né? As nossas tarefas são primárias. As deles devem ser bem diferentes da gente. Então, mas mundo superior não quer dizer que eu vou para o mundo dos anjos. Não, sim. O mundo de regeneração já é superior que o nosso. Não, sim, eu entendo. O mundo superior não quer dizer isso. É muitos mundos. Na casa do meu pai tem várias moradas, não é isso? Isso. Não quer dizer que eu vou lá ver os anjos tocando harpa, não. Mas não, me porque fez lembrar, tocando harpa. me fez lembrar do Chico Xavier.
Lembra quando ele pediu para o Roberto, que é expert no assunto, ele pediu para o Emmanuel, que ele queria conhecer, o Emmanuel levou ele, né, para o sistema solar. Ele começou a ir, ele falou, para, volta que eu quero tomar um café. Quer dizer, ele não quis, ele quis voltar, sabe? Então, é por aí. Pela evolução dele, como espírito que ele já era, ele não quis, ele quis voltar. É isso aí, eu acho que a grandeza está nisso, né? É aqui que você vai ter que evoluir, não adianta você querer ir para lá. Você vai ficar Nem aqui. dá, né? Não, Então, mas A olha, entrada não é não tem liberada. condição, né? então, Vai concordo demorar. plenamente, mas olha o próximo parágrafo do Miramés aí. Muitas pessoas reclamam sempre porque não têm sonhos nem lembranças ao acordarem das colônias espirituais onde se pode sentir a felicidade. Eis aí a resposta. Se todas as noites tivesse sonhos conscientes dessas instâncias espirituais felizes, ao chegarem ao corpo, lhes assomaria na alma a tristeza de viver em um mundo inferior e passariam, como já falamos, a atrofiar suas próprias faculdades, acabando por passar para o outro lado sem, contudo, ter condições de viver nos ambientes nos quais tiverem sonhos ou notícias por intermédio dos espíritos. Todo mundo quer ir para o nosso lar. Todo mundo quer ir. E nosso lar não vamos colocar que é superior, não. É região umbralina ainda, hein? Tá? Todo mundo quer ir para lá. Você imagina aonde a gente frequenta. Se a gente acha que o nosso lar é um lugar bom, você imagina onde a gente frequenta, né? É região umbralina ainda. O Yerta, a questão 443 dá a resposta para isso, dizendo que aquilo que o estático vê no mundo em que ele está é real para ele. Ele sente aquilo real. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho. Ele continua aí e diz assim: tudo tem de obedecer a uma relatividade espiritual para que haja equilíbrio. Não se pode andar com a velocidade da luz enquanto for das trevas. Em O Livro dos Espíritos, não fala o espírito que responde à pergunta que o estático penetra nos mundos superiores, e sim que ele vê esses mundos. Isso aí. Dilata-se a sua visão pela faculdade que possui, e ele vê o mundo como estância de luz que fascina os sentimentos. A resposta também não diz que não poderemos algum dia morar nesses mundos. Depende da nossa evolução espiritual. Algum dia estaremos sendo remanejados para tais planetas, que mais parecem mundos fluídicos, devido igualmente à purificação da matéria. Fluidos sutis interpenetram essas casas de Deus, onde todas as almas fizeram esforços para despertar as suas faculdades. No estático, que se integrou nos ensinamentos de Jesus, que passou a viver o amor e a caridade todos os dias, as qualidades espirituais vão desabrochando, crescendo para Deus, de modo que a sua visão alcança as belezas imortais da vida universal. E Deus palpitará com mais fulgor na cidade do seu coração.
Quer dizer, ele vê, não fala que ele pode ir lá entrar, não fala que ele pode habitar. Não, sim. Nós ainda estamos com uma missãozinha aqui de tocar nossa vidinha. Né? Então, o IPA que nos remete aqui, ó, Livro dos Espíritos, 232, Espíritos Errantes. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver. Não é porque ele desencarnou que ele virou elevado. Fala ainda o céu e o inferno, espíritos em condições medianas, o senhor Cardon, médico. Parte 2, exemplos, capítulo 3. Também não li. Fica aí como subsídio. Podemos passar? 441? Pode. Quando o Estado manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? E a resposta dos espíritos é: isso depende do grau de depuração do espírito. Se verifica que sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Aí o Piauí, onde mora o perigo. Todo mundo quer uma casa melhor. Todo mundo quer uma situação melhor. Seria estranho eu, em estado estático, ir para um mundo melhor e falar, não, eu quero voltar lá para o meu mundinho. Isso acontece, como você falou, do Chico Xavier, que já era uma alma De luz. de luz, é uma alma Evoluído. mais adiantado que a gente. O Ricardo está colocando aqui. Isso pode ser chamado suicídio? Ou seja, querer sair, deixar a Terra e voltar? Tem a resposta aqui no Miramés. Aonde? Ok. O estático pode manifestar o desejo de desencarnar no momento do transe, porque às vezes contempla mundos felizes. Se ele passa na Terra por certas provas, respirando o ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que prendem ao corpo físico. Porém, os que o cercam não deixam e usam de recursos para fazê-lo voltar ao domínio da matéria. Se ele está encarnado, tem uma tarefa a desempenhar. E partindo os laços antes do tempo, seria um suicida e comparado como tal. A sua consciência o castigará, de sorte a pedir a sua volta ao mesmo mundo, reparando as faltas cometidas
em piores condições do que antes. Respondeu a pergunta do Ricardo. Aqui vale lembrar que quando o espírito está errante, cai o véu. Ele sabe o que está acontecendo. Ele não vai pedir, não, eu quero ir. Se não tiver motivo, não, eu quero ir para uma vida boa, tranquila, isso, aquilo. Como ele está dizendo aqui. Tem consequência. E a consciência dele castigará. De sorte a pedir sua volta no mesmo mundo, reparando as faltas cometidas. Ele continua, desejando o melhor, todos desejam. Não obstante, é preciso saber se merecemos. Procuremos, pois, somente a vontade de Deus e não a nossa, que o Senhor sabe o que faz mais acertadamente. O êxtase é um caminho onde poder-se-á recolher ensinamentos válidos para o estático e para os seus semelhantes, onde a fé, o amor e a caridade possam salientar-se como bênçãos de Deus. Convém a todos os seres procurar estudar, meditar e rever todos os ensinamentos que nos melhoram, direcionando o aperfeiçoamento e esquecendo totalmente o mal, que nunca merece discussão sobre eles. Mais à frente ele fala assim, o homem dotado de sonambulismo e da faculdade de êxtase não deve largar essa oportunidade, buscando deixar a terra quando queira. Que ele trabalhe onde estiver para o bem da humanidade. Que não se engane procurando o céu no exterior, pois ele se encontra dentro de cada um. Se ainda não encontrou, que faça por onde ele possa surgir. Os caminhos estão aí, muito lembrados por muitas pessoas. Chama-se o amor e a caridade. Fora dessas forças, não poderemos encontrar a felicidade. Buscá-las fora é desperdiçar tempo e iludir-se a si mesmo. Esquecer compromissos não é o certo. A razão apurada nos fala que devemos cumprir os nossos deveres para que a consciência se tranquilize em uma dimensão de paz, onde não há desarmonia. E ele termina aqui de uma forma que eu achei interessante. Ele fala assim, às vezes, Deus deixa acontecer a desencarnação. Quando o estático deseja e força a saída do corpo antes da hora, para que o espírito aprenda com a violência o valor da obediência, o valor da honestidade consigo mesmo. A não violência é forma cristã que nos assegura a estabilidade do amor no coração. Não podemos repetir o que muitos já fizeram, arruinando a vida. Se não se está bem no corpo, pela inquietação consciencial, fora dele se continuará do mesmo modo. Ou pior, o corpo físico é uma esponja que absorve o magnetismo interior de muitos cicatrizes do passado. Cuidemos dele e seremos felizes. O tempo é o alívio cósmico de todos nós. E a dor é a caridade de Deus manifestando-se dessa forma.
para que sejamos felizes por sua ajuda na irradiação do amor. Bem explicado. O suicida adulto, de modo geral, ele busca o término da vida, o término do seu desespero em relação a uma situação financeira, a uma situação amorosa, né? a uma perda sentimental muito importante. E ele busca o suicídio com essa intenção de desaparecer dessa situação. Mas pode acontecer num estado de infelicidade, de depressão, realmente buscar uma vida, o suicídio, através do suicídio, procurar uma vida moral melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória. Que é isso que o suicídio infantil, é dessa maneira que o suicídio infantil acontece. Tá? Já o estático, ele não busca sair de uma situação financeira, não é esse o seu objetivo. Seu objetivo é ir para um mundo melhor, é antecipar essa ida. Quando fala do espírito, do sentimento de conservação, exatamente, é a conservação. Quem é que ele deixa para trás? Será que ele era isolado? Não tem família, não tem pessoas, não tem amigos, não tem entes queridos que ele está deixando para trás? É um tipo de egoísmo, não é? Então, e outra coisa ainda, o que ele está buscando no mundo superior, no mundo mais elevado, não é nenhum tipo de trabalho útil para a comunidade que ele pertence. Não é apenas para si. É uma felicidade, estado de felicidade individual. Estado na Índia, nirvana individual, especificamente dele, mais ninguém. Isso que é realmente um suicídio. Agora, quando usa essa faculdade do estático, quando ele usa essa faculdade para trazer comunicação espirituais, isso, trazer ideias, trazer essas situações, essas coisas que serão úteis para todos, como os profetas e os inúmeros profetas que tiveram, que são relatados na Bíblia, que usaram muito do estático, da situação estática, para trazer o ensinamento, para trazer a palavra de Deus. O IPEAC não traz absolutamente nada com relação a 441. Vamos lá na 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? E a resposta é: perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, constituiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno. Miramés traz como abandono definitivo. O espírito em transe estático poderia, desejando fortemente, abandonar definitivamente o corpo. Porém,
Se for evoluído, ele não pensará dessa forma, por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonia da criação. O espírito elevado comunga com a paz universal e conhece todas as leis. O erro é ambiente somente para a ignorância. E é por isso que a doutrina espírita vem mostrando Jesus na feição grandiosa da sua inteligência e do seu amor para com toda a humanidade, para que não se percam as oportunidades proporcionadas aos que se encontram na Terra, movendo-se em corpos materiais. As leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldade para obedecê-las depois. Repetir um ano na escola é fator de ignorância. Há muitos suicidas que sofrem a dor do arrependimento. Deus não os tolhe em seu livre-arbítrio e dá uma lição ao aluno afoito. Busquemos os exemplos dos grandes mártires do cristianismo, colhendo deles as bênçãos da serenidade em todas as suas provas, recolhendo forças para as nossas necessidades. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, pois Ele, o Senhor de todas as coisas, sabe mais do que todas as criaturas juntas. Ele é onisciente dentro do pensamento como Criador e, de nossa parte, torcemos os impulsos santos, sofrendo por nos desviarmos da verdade. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa vida física, mas nos entrega a responsabilidade do que nos poderá acontecer por esse gesto de ignorância. Quando acompanhamos Jesus, seguindo-o, fazendo forças para praticar seus ensinamentos, claro que o próprio corpo rejeita essa mudança vibracional. Contudo, o nosso dever é prosseguir, fazendo nascer em nós uma força vigorosa de amor no lugar dos contrários à caridade. No fim, será como diz o Evangelho: quem perseverar até o fim será salvo. Ele termina assim: o mestre, certa vez, falou a Paulo: fale e não se cale. É o que devemos fazer também, falar aos irmãos do caminho que estiverem esmorecidos e não nos calarmos, porque muitas vezes a palavra pode mudar suas ideias, soerguendo-os rumo ao dever, dando as mãos ao Senhor. Nesse momento de reação no bem, surgirão as claridades da esperança. Todos temos o nosso calvário a subir, mas encontramos sempre no nosso caminho os sirineus a nos ajudarem a levar a nossa cruz, além do mesmo Jesus, que não falta à sua palavra de que não deixará órfãos suas ovelhas, as ovelhas que o Pai lhes entregou. O IPEAC nos remete
É o livro dos médiuns. Segunda parte, Manifestações Espíritas, capítulo 7, da biocorporiedade e da transfiguração. Aparições dos espíritos de pessoas vivas. 118. Fica aí o relato para aprofundamento. Podemos passar? Podemos. Quatro, 3. Como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionam, não será justo concluir-se que nem tudo o que ele vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelo vosso preconceito e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Está aí o que o Zezinho tinha falado. Não é porque ele está vendo que é aquilo. Pode ser a imaginação dele, né? A imaginação dele que entra em jogo aqui. Uma má interpretação do que ele realmente viu. A coisa em si, ela existe. O que ele não sabe é traduzir. Traduzir aquela lá em razão da sua... Assim, muito mal comparando, é mais ou menos essas profecias, né, que foram feitas no passado, das bombas atômicas, dos aviões. Como é que se descrevia isso? Se descrevia pelo conhecimento que você tinha. Ninguém ia falar, o avião vai jogar uma bomba, não. É um pássaro que não sei, quer dizer, quem que voava era pássaro. Então, quer dizer, de uma certa forma, mal comparando, mas para deixar um pouco mais claro, a situação existe. Só que você não tem capacidade de descrição, de qualificação daquilo. Vamos lembrar aí no que você da forma que você está colocando, que o próprio Livro dos Espíritos nos traz em várias perguntas, assim, vocês não têm vocabulário para isso, para se expressar. Se eu falar o que é, vocês não vão entender. Porque o vocabulário é diminuto para entender isso que eu vou falar. E vai ficar, o que é pior, muitas vezes, vai ficar errado. Eu vou usar uma expressão que pode parecer semelhante ao que é, e não é, e aí você vai levar isso ao pé da letra e vai estar errado. Entendeu? Então é melhor não falar. Quando você tiver mais... Não se vai ensinar a teoria da relatividade para um menino de quinta série, de quarta série. Não vai, não adianta. Você não vai, ninguém vai entender. Então não adianta ser, né? O Roberto falou uma coisa interessante, né? Dessas previsões que existiram
no passado, de guerra, de desgraça, disso, daquilo, né? Nós podemos lembrar um que foi muito famoso nessas épocas antigas, que é o Nostradamus, né? Com uma diferença, né? Essas previsões que eles faziam, né? ou no estado de êxtase ou não eram mediúnicas, que eram próprias deles. Tá? Tanto o estático como o sonâmbulo, a não ser o sonâmbulo médio, são próprios deles mesmo. Tá? Essas ideias são próprias dele. Tá? E aqui, a pergunta de Kardec é interessante, que ele diz que essas ideias que o estático tem do mundo diferente, vêm das suas ideias do mundo atual. Sei lá, um aperfeiçoamento das ideias do mundo atual, daquilo que ele vê, daquilo que ele conhece. Os preconceitos É dele. interessante a formulação da pergunta. Como é que ele pode, na imaginação da vida terrena, através das suas crenças, dos prejuízos, ele entender de um modo diferente isso tudo? Interessante a pergunta. Zé, poderia, no futuro, nos próximos estudos, eu gostaria de ver exemplos de alguém que teve essa experiência, um médium que teve essa experiência, você entendeu? Um caso. Eu gostaria de conhecer, não sei onde procurar. Certo, legal. Não tem registro. Deve ter registro, né? Deve ter registro. Eu vou achar para você, Guilherme. Agora, o interessante dessa questão aí, o Miramés traz isso, na minha modesta opinião, tem muito, e nós podemos comparar, da questão medianímica. Da questão medianímica. Por quê? Porque muitas coisas vêm de outros espíritos, mas muita coisa é do próprio médium. Muitas coisas é do próprio médium. Então, como ele está falando aqui? Porque ele tem noção do que é nesse mundo. Então, ele não vai saber exprimir, não vai ter o vocabulário, como o Roberto falou, de nos passar exatamente o que é. Então, ele fala dele mesmo. Não fala o que ele viu lá. O Miramés fala aqui, ó. O único médium sem mácula que pisou na terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros pertencem à escala onde pode existir falhas humanas, ou mesmo espíritos que ainda não dominam a verdade, no padrão que lhes é necessário. Todos estamos na escola, procurando o aperfeiçoamento espiritual. A filtragem mediúnica pode também apresentar deficiência. Então, pode não ser que ele viu, pode ser a imaginação do médium. E ele termina, ele fala assim, os médiuns precisam do amparo dos leitores, na compreensão e em suas preces endereçadas a todos os sensitivos em funções mediúnicas. Ocorre o mesmo com o médium psicógrafo. O medianeiro se encontra em operação de despertar, tem suas provas e se esforça para melhorar. É uma criatura igual às outras, com as mesmas necessidades.
Em se falando do estático, ele pode confundir as coisas que vê com as do mundo que habita e com as quais está envolvido. O condicionamento é uma verdade que pode interferir na filtragem que ele recebe do mundo espiritual. Somente um mundo de pureza espiritual não tem ambiente para as dúvidas e as comunicações traduzem a realidade. Para ficar envolvido pela verdade, é necessário que se procure a verdade, que ela aparecerá. Aí ele dá um puxão de orelha aqui, falando assim: é de noção comum que devemos falar da realidade, dizer a verdade para os ouvidos alheios. Mas, quando alguém fala para os nossos ouvidos, vem à tona os melindres. Eis aí a marca da nossa interioridade. Analisemos o que ouvimos, que encontraremos algo educativo nos sons recolhidos pela audição. A natureza não perde tempo, e as lições ministradas por ela são luzes que clareiam os nossos caminhos para a eternidade. A vida para frente e para o alto consiste em cair e levantar, errar e acertar. E é nessa sequência que os dons espirituais despertam em nossos corações, de modo a mostrar ao mundo e à humanidade que encontramos o Cristo, luz de Deus, libertando para sempre. Quer dizer, todos nós podemos errar aí nessa questão. Sim. O IPA que nos traz o Céu e Inferno, capítulo 4, o Inferno, quadro do Inferno Cristão, item 15. As penas futuras, segundo o Espiritismo, também. Princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. E a Gênese, dupla vista, sonambulismo, sonhos, item 27. Vamos deixar marcado aí que nós paramos na 444, 43, semana que vem é a partir da 444. Hoje ninguém lembrou de banner, Ah, é verdade. então eu vou pô-los aqui, conforme eu vou falando. Nossa evangelização infantil, todo sábado, 9h20, de Mamando a Caducano, chegar um pouquinho antes, para as crianças se acalmarem. As nossas palestras aos domingos, às 9h30 da manhã, todos estão convidados, inclusive, para o cafezinho fraterno. Comemorando o aniversário da casa. Esse mês comemorando o aniversário da casa, 20 anos de amor e fé. Nesse domingo, a Elza Castilho vai estar lá, trabalhadora da casa. Todos prestigiem. E lembrar que o Grupo Espírita Amor e Fé está lá no Jardim Yolanda,
na Avenida Silvio Della Rovere, 167, pertinho do Naranja Atacado, da Verde Plan, do Chico Barrigudo. Então, deixo o convite aí para todos. Chamando-os para prestigiar os 20 anos do Amor e Fé. Demos a notícia, Dona Ierta não falou nada, não viu a palestra de domingo, né, Dona Ierta? E sim, e sim. Não falou nada, nós Eu vi o Zé. levamos, que começamos a construir Eu vi. a casa, o nosso novo endereço, Que orgulho, hein? lembrando que isso não quer dizer que a Silvia Della Rovere vai fechar. Temos muito caminho pela frente aí, temos aí uma nova etapa e nada mais. Um sonho. Um sonho a ser realizado. Conseguirmos aí sei lá, quantas mãos levantarmos esse sonho aí. Ierta, como você Então, vamos agradecer. Por favor, meu amor. Vamos agradecer por tudo. Pelos 20 anos da nossa casa, pelos 20 anos de luta, pelos 20 anos de muito aprendizado, de muito estudo, de muito trabalho, agradecendo a finalidade da casa e da doutrina, que é nos fazer melhor e tentarmos usar esses ensinamentos para melhorar as nossas condutas. Essa é a finalidade da doutrina. Essa é a finalidade da doutrina. Estudarmos para repensarmos nossas atitudes. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudo, de aprendizado, e te pedindo sempre, abençoe a casa, abençoe os trabalhadores, o dirigente sempre à frente nessa luta incansável, e a todos que conosco participaram, encarnados e desencarnados. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Um beijo, um queijo. Até domingo, se Deus quiser. Amém. 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 Beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, querida. Tchau, Ierta.